bom dia, meu nome é Fabiana, sou nutricionista formada na UFMG e atualmente faço mestrado aqui na UFG em Nutrição e Saúde e sou membro do grupo de estudos em obesidade, o GEL, aqui da UFG. E hoje eu vou falar um pouquinho do Dia da Conscientização contra a Obesidade Infantil. Na verdade, o dia foi dia 3 de junho, mas foi feriado, então a gente remarcou a data da apresentação. Então, só para começar a contextualizar, a obesidade é caracterizada por um excessivo acúmulo de gordura corporal que apresenta risco à saúde e está diretamente associada com diversas comorbidades como asma, câncer, doença renal crônica, doenças hepáticas, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, tendo um impacto anual na economia mundial estimado em 2 trilhões de dólares. Quando a gente vai avaliar a epidemiologia, de 1980 a 2013, houve um aumento do número de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade, tanto em países desenvolvidos, mostrado pelo quadradinho, como em países em desenvolvimento, representado pelo triângulo, tanto em meninos, representado pelo azul, como em meninas, representado pelo vermelho. Então, em 33 anos, houve um aumento de 47,1% no número de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade, sendo que em 2016 a obesidade já acometia 124 milhões de crianças e adolescentes no mundo. Dados da OMS de 2020 mostram que, mundialmente, são cerca de 40 milhões de crianças com menos de 5 anos com obesidade e 340 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos apresentam sobrepeso ou obesidade. Ao avaliar especificamente no Brasil, na faixa etária de 5 a 9 anos, 16,6% dos meninos e 11,8% das meninas apresentavam obesidade, de acordo com a POF, a Pesquisa de Orçamento Familiar de 2009. E de acordo com os dados do Desiderata, 1 a cada 3 crianças estão com sobrepeso e obesidade. Então, todos esses dados representam uma alta prevalência e como é importante pensar sobre a obesidade infantil. E quais são os fatores que levam? Então, condições socioeconômicas e ambientais, o desbalanço entre as calorias gastas e consumidas, alterações no sono. Então, sabemos que a restrição de sono, a privação de sono, leva a uma alteração metabólica, alterando o comportamento alimentar, levando ao aumento de hormônios relacionados com a fome e diminuição de hormônios relacionados com a saciedade. Então, é muito importante prestar atenção no sono, uso de medicamentos, a microbiota, fatores genéticos e epigenéticos, baixo nível de atividade física e a prática de alimentação infantil inadequadas. Então, é uma etiologia multifatorial, uma doença multifatorial e, portanto, o tratamento, vocês vão ver que também exige esforços intersetoriais que abrangem vários fatores mesmo. Falando um pouquinho da genética e da obesidade, sabe-se que há um risco 4 vezes maior se um dos pais apresentarem obesidade e um risco 10 vezes maior se os 2 pais apresentarem obesidade. E atualmente sabemos que existe a obesidade monogênica, que é quando um único gene leva a essa condição, e são condições mais raras. O primeiro gene a ser identificado foi o gene da leptina. A obesidade sindrômica é quando existe uma alteração a nível cromossomal, como por exemplo na síndrome de Prader-Willi, em que vai ocorrer o desenvolvimento da obesidade também, mas existem outras condições associadas a isso. E a obesidade poligênica, que é a presença de polimorfismos genéticos influenciando nesse quadro. Atualmente, com os estudos do GWAS, Genome Wide Association Studies, nós temos uma noção maior de vários polimorfismos. Polimorfismo é quando ocorre a troca de um nucleotídeo na nossa sequência de DNA, vários polimorfismos que estão sendo associados com esse quadro de obesidade. Especialmente no meu TCC, eu avaliei a obesidade associada com o polimorfismo do gene promotor de L6, que é uma citocina. E é muito importante que sejam feitas nessas avaliações de vários polimorfismos. Aqui no Brasil, com crianças brasileiras, ainda não tinha sido feito, e cada região do mundo demonstra uma associação diferente, justamente porque o que eu vou falar depois, que a pessoa pode ter o polimorfismo, mas o que vai influenciar na expressão de fato dos nossos genes são o nosso estilo de vida.
Então, na verdade, o que eu encontrei é que esse polimorfismo em crianças brasileiras não estava associado com o maior risco de desenvolvimento de obesidade. Então, sabe-se que apesar dessa propensão genética, né, para o desenvolvimento é necessário um estilo de vida inadequado, retirando os fatos que eu tinha falado da obesidade monogênica e da sindrômica, né, que é uma alteração de fato mais expressiva. E tudo isso foca, então, de como é importante a gente começar a pensar na nutrição, né? Então, nos primeiros 1000 dias, vai desde o primeiro dia de gestação da mulher. Então, existe uma associação direta entre a obesidade infantil e o IMC materno pré-gestacional e o ganho de peso durante a gestação. E um maior IMC pré-gestacional está associado com maior IMC, maior circunferência de cintura, pressão arterial, insulina e glicose em adolescentes. Então, eu vou começar a trazer alguns pontos aqui em que tratar e prevenir a obesidade infantil, a gente não vai trabalhar só com crianças, mas também com a mãe dessa criança. Antes dessa mãe resolver ter filho, ela já tem que começar a preocupar, né, com esses aspectos. E aí os fatores da gestação em si, né? Então bebês que nasceram pequenos para a idade gestacional têm uma prevalência aumentada de componentes de síndrome metabólica e sabe-se que a restrição de alimentos no terceiro trimestre está associado com um aumento de risco cardiovascular aos 6 anos. Então tudo isso traz, né, esse documento do impacto da nutrição materna na saúde das futuras gerações. E na verdade, hoje já começa a se abordar os 1.100 dias de nutrição, que podem moldar a vida, né? Que vai desde 90 dias antes da concepção, né? Então 90 dias pré-concepção, os 280 dias da gestação, e depois os 365 dias do primeiro e 365 dias do segundo ano. Então, é muito importante pensar que esse período é um período de programação metabólica, né? Tem-se a teoria de Barker. Então, Barker foi um cientista que avaliou que estava tendo um grande aumento de doenças cardiovasculares e que essas pessoas, né, que estavam morrendo por doenças cardiovasculares estava muito associado com baixo peso ao nascer. Então, isso ficou mais evidente ainda depois da Segunda Guerra com a fome holandesa, em que as mulheres que foram passadas, né, por um quadro de subnutrição, por uma privação calórica, elas depois deram à luz a bebês com baixo peso e esses bebês tiveram uma maior probabilidade de desenvolver obesidade, doenças metabólicas em geral, como doenças cardiovasculares, diabetes, depressão, esquizofrenia. Então, hoje a gente sabe de como é importante esse aspecto da nutrição, principalmente na gestação, né? E tem-se uma associação entre os primeiros e os segundos trimestres estarem mais associados com uma restrição nesses 2 primeiros trimestres, mais associados com obesidade, e uma restrição no terceiro trimestre mais associado com o desenvolvimento de diabetes. Então, né, nesse período, né, de programação, está ocorrendo uma maior expressão gênica de fato e os genes estariam mais, como se fossem mais adaptados a receber depois a caloria, né, já que eles passaram por um quadro de restrição. Então, atualmente a ciência está caminhando nesse sentido de entender um pouquinho mais da expressão dos nossos genes, e esse artigo é um artigo que eu trouxe rapidamente só para mostrar o que está sendo estudado nesse aspecto, nesse sentido. Foi um artigo que foi publicado esse ano, que eu fui colaboradora, e que mostrou que as mudanças nos parâmetros metabólicos observados na obesidade infantil estão associados à expressão de adipocinas e citocinas e ao estado de metilação do promotor. Especificamente esse a gente viu no CXCL8, que é o gene promotor de IL-8, uma citocina. Né? E esse estado de metilação, né, então eu falei que existe uma sequência do nosso DNA, né, e quando ocorre uma metilação, é quando ocorre uma adição de um metil na citosina, que precede uma guanina na nossa sequência de DNA, e isso estaria relacionado com uma menor transcrição daquele gene. Então, o que influencia nesse padrão de metilação é justamente o nosso estilo de vida, né? E a gente já consegue identificar aí que o estado de metilação está associado, então, à expressão dessas citocinas e aos parâmetros metabólicos que vão ser observados. Mas a gente tem muito ainda para caminhar nesse sentido.
E aí é muito importante destacar que os hábitos alimentares estabelecidos nos primeiros anos de vida têm um impacto sobre as preferências alimentares e um risco subsequente para o desenvolvimento de obesidade, e que uma alta porcentagem de crianças com obesidade vão manter esse perfil de adiposidade para a vida adulta. Então é importante de começar a atuar aí na prevenção mesmo, né? Então, focando na prevenção. E como é feito o diagnóstico? Então, o Centro para Controle e Prevenção de Doenças diagnostica o IMC acima do percentil 95. A Força Tarefa Internacional de Obesidade utiliza curvas ajustadas de IMC de 25 e 30 para sexo e idade. E o Ministério da Saúde recomenda a utilização de IMC por idade da OMS. Então, basicamente vai se fazer o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Nós vamos identificar se essa criança está com um percentil acima de 85, é um sobrepeso. Acima de 97 é um quadro de obesidade e acima de 99,9 é um quadro de obesidade grave. Então, vai se diagnosticar com as curvas, né? Então, essas curvas são as de IMC por idade até os 5 anos, né? Então, é um gráfico de percentil. E, então, vai localizar de acordo com o IMC e a idade e observar o percentil que essa criança está. Então, tem curvas para meninas e para meninos. E também curvas de 5 a 19 anos de idade para meninas e para meninos. E aí é muito importante observar os triglicerídeos, exames bioquímicos no geral, né? Então, com a obesidade vai ocorrer aumento de triglicerídeos, de colesterol total, de LDL e diminuição de HDL, que são condições que estão muito associadas com doenças cardiovasculares. Ficou um pouquinho desconfigurado, mas as avaliações bioquímicas que são importantes, né, de avaliar. Então, o hemograma completo, o perfil glicêmico dessa criança. Então, muitas crianças e adolescentes já apresentam alterações glicêmicas, né? Perfil lipídico completo, hormônios tiroidianos. Então, será que tem alguma alteração tiroidiana que está levando a uma facilitação desse ganho de peso? E avaliação também de enzimas hepáticas. E aí há outros exames que são interessantes de se observar, né? Então, essa criança ela apresenta cansaço e sonolência, acantose nigricans, que são marquinhas na região do pescoço, né? Escurecimento da região do pescoço, que vão identificar o quadro de resistência à insulina, né? A pressão arterial, xantomas, né? Então, esses acúmulos de lipídios em algumas regiões vão identificar aí uma alteração já do perfil lipídico. Então, são fatores que a gente pode estar observando, né, além dos exames bioquímicos. Quando tem esses acúmulos de lipídios, especificamente aí aqui na região dos olhos, né, são chamados de xantelasmas. A circunferência de cintura, né? Então a circunferência de cintura ela está associada a um perfil lipídico alterado, a doenças cardiovasculares, pressão arterial elevada, hiperinsulinemia, triglicerídeos e colesterol e LDL elevados, né? Então a circunferência de cintura é um marcador muito fácil de ser avaliado, né? E aí eu trouxe aqui uma tabela de Taylor, em que se vai observar a idade e o sexo e vai determinar. Então, acima de, por exemplo, 11 anos, acima de 72,4 para meninos, já seria uma circunferência de cintura aumentada, né, trazendo um risco ali. É muito utilizado também as curvas de Friedman. Eu trouxe de Taylor. Taylor parece ser mais utilizado para uma triagem e Friedman mais para um nível clínico mesmo. E aí, como vai ser essa intervenção nutricional? Então, a criança que tem o percentil entre 85 e 95, se ela não apresenta morbidade, é recomendado que se mantenha o peso corporal. Se ela apresenta comorbidades, se ela tiver de 2 a 7 anos, a recomendação é que se mantenha o peso. Se tiver mais de 7 anos, é para ter uma redução gradual de peso. Já quando essa criança apresenta o quadro de obesidade, se ela não tiver morbidades e tiver de 2 a 7 anos, a recomendação é manutenção de peso. Se ela tiver mais de 7 anos, já recomenda a perda de peso. E se ela apresentar morbidades, a redução gradual de peso. Então, por quê? Né? Porque a criança,
principalmente até os 7 anos, é uma fase de grande desenvolvimento e uma fase de restrição, algo de restrição, né, de privação, pode levar ao comprometimento desse desenvolvimento e do crescimento dessa criança. Então, caso não haja a presença de comorbidades, a recomendação é que se mantenha o peso. Então, até 7 anos, a manutenção do peso, exceto naqueles outros casos que eu mostrei. De 7 anos a púber e a perda de 2,5 kg por mês. E próximo ao estirão, uma manutenção de peso por 6 meses. Então, próximo ao estirão, é importante então avaliar as escalas, né, de onde essa criança se encontra, que será compensado com o crescimento. E aí nós utilizamos fórmulas para cálculo das necessidades energéticas. Então, existem para meninos com sobrepeso e obesidade e o gasto energético basal para manutenção do peso em meninos com sobrepeso e obesidade. É muito importante que haja um fracionamento dessa refeição, né, de 5 refeições por dia. Então, um dia de jejum, colação, almoço, lanche da tarde, jantar. E aí, é muito importante pensar que a criança ela precisa ter rotina. Né? Então, é muito importante que haja esse fracionamento e uma rotina alimentar. Então, eu vou trazer agora alguns materiais do Ministério da Saúde. Então, esse é o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. E alguns aspectos muito importantes em que ele traz, né? Então, o guia é uma forma de dar autonomia para a população em geral, né? E atuando aí no quadro de prevenção, né, desse quadro de obesidade. Então, o leite materno ele é único, né, ele é totalmente adaptado às necessidades do bebê, ele contém anticorpos e outras substâncias que vão proteger a criança de infecções comuns, e a recomendação é de amamentação até os 2 anos ou mais e amamentação exclusiva até os 6 meses. E aí é muito importante destacar que todo leite materno é de boa qualidade, independentemente do seu aspecto. Então, às vezes, né, a mãe acha que o leite está fraco, que está ralo e que não está suprindo a necessidade daquele bebê. E isso não é verdade, porque o leite ele é totalmente adaptado a essas necessidades, né? Tanto que no começo, nos primeiros dias, o leite ele é mais viscoso, ele tem mais proteínas, mais gorduras e depois realmente ele vai ficando mais ralo, mas porque a necessidade do bebê mudou. Então, não tem nada a ver com o leite estar ficando fraco. E também é importante ressaltar que o horário da mamada também vai influenciar nesse aspecto do leite e o horário da mamada e a dieta da mãe também vai influenciar. E aí é muito importante então que a gente atue aí os companheiros da mãe, os empregadores, a família no geral, que apoiem esse tipo, né, o aleitamento materno. Então, o leite materno ele também previne algumas doenças no futuro, como asma, diabetes e obesidade. Né? E esse guia ele traz algumas técnicas de amamentação, que eu não trouxe aqui para não delongar, mas que quem tiver interesse em saber, né, em procurar sobre o guia, ele é super explicativo. E traz algumas técnicas de amamentação, como retirar, armazenar e oferecer o leite materno. E aí, a partir dos 6 meses, então, a criança vai começar a conhecer os alimentos, né? Então, a partir dos 6 meses, além do leite materno, outros alimentos vão fazer parte das refeições da criança. E aí, sempre focar em alimentos in natura e minimamente processados. Então, evitar ao máximo as papinhas industrializadas. E a partir dos 2 anos, será o Guia Alimentar para a População Brasileira a referência tanto para crianças, como para adolescentes, jovens, adultos e idosos. E aí eu trouxe aqui essa classificação, né? Então eu falei de diminuir o consumo de alimentos in natura, aumentar o consumo de alimentos in natura e diminuir de ultraprocessados e como que é feita essa classificação, né? Então o Sistema Nova classifica os alimentos de diferentes tipos de alimentação, de acordo com a natureza, a finalidade e o grau de processamento industrial. Os alimentos não processados ou minimamente processados foram aqueles que passaram pelo mínimo tipo de processamento. Né? Então, são as carnes, as frutas e os vegetais, ovos, peixes, frutos do mar, camarão em geral. Ingredientes culinários processados são aqueles que são utilizados para as preparações culinárias, então açúcar, mel, óleo, sal. Os alimentos processados foram aqueles que passaram por um processamento com adição
de sal e açúcar, né? Então tem-se aqui o queijo, a sardinha enlatada, a fruta em calda, né, que tem adição de açúcar, e o pão. E os alimentos ultraprocessados, né, que tem, além dessa mistura de açúcar e gordura, também tem adição de aditivos, conservantes, e aí a gente destaca o refrigerante, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, o pão de forma industrializado também. É um alimento ultraprocessado. Quais são os problemas dos ultraprocessados? Então, eles apresentam uma baixa qualidade nutricional, são extremamente saborosos e quase causam dependência. É importante falar um pouquinho sobre isso, porque na natureza, de forma geral, nós encontramos alimentos que são ricos em gordura, naturalmente, né? Por exemplo, oleaginosas, abacate, e encontramos alimentos que são ricos em carboidratos também, né? Então, as frutas. Mas a gente não encontra um alimento de forma natural que contenha essa associação, né, de gordura e carboidrato. E os ultraprocessados são essa mistura. E eles são, sim, capazes de ativar regiões do nosso cérebro, né, e de ativar o nosso sistema de recompensa. E por isso fala-se nesse quase causa dependência. E por isso que, ao abordar esses assuntos, né, de ultraprocessados, a gente tem que pensar que não é uma escolha totalmente individual, né, que o ambiente que a pessoa se encontra vai determinar o consumo daquilo, né? Então, hoje aborda muito do ambiente obesogênico, então uma alta quantidade de produtos ultraprocessados, locais em que é mais fácil de comprar, de ter acesso a esses alimentos, né? E o próprio não conhecimento dos indivíduos a respeito do que tem ali nesses ultraprocessados. Né? Além disso, eles são destrutivos do ponto de vista social e ambiental. Então, do ponto de vista social, ao comprar um produto ultraprocessado, não houve ali todo o preparo, né? Então, ao encontrar com as pessoas para fazer uma refeição, quando a gente pensa num preparo mesmo, a gente vai ter vários momentos ali. Quando a gente comprar algo que é ultraprocessado, não tem todo aqueles momentos mesmo, né? E destrutivo do ponto de vista ambiental, tanto pelo alto uso, né, de embalagens plásticas, de embalagens de forma geral, com o aumento de ultraprocessados, como também pensando no aspecto da agricultura, né? Então, quando se estimula o consumo de alimentos in natura, a gente está estimulando a policultura, uma variedade de frutas, verduras, e quando pensa no alto consumo de ultraprocessados, a gente está pensando na monocultura, que está produzindo ali matéria-prima para a produção daquele produto. Então, também tem esse aspecto, né? Além de que os ultraprocessados estimulam o consumo de snacks. Então, raramente se vê uma pessoa sentando à mesa para fazer o consumo de um biscoito recheado, né? Então, geralmente, essa pessoa consome ali fazendo outras coisas, fazendo como se fosse um snack mesmo, né? São beliscos ao longo do dia. E a gente sempre recomenda o ato de comer, de preparar as refeições, né? De ter um padrão de refeição mesmo, de conversar com outras pessoas enquanto estiver fazendo a refeição, de comer acompanhado. Então, é todo um momento ali, além desse consumo. Além disso, né, o principal fator, eles contêm quantidades excessivas de caloria, de sal, de açúcar, de gorduras e aditivos, né? E o consumo em excesso pode levar a problemas como hipertensão, doenças do coração, diabetes, obesidade, cárie e câncer. E aí eu trouxe essas imagens aqui, eu tirei no estágio meu de saúde pública, só para mostrar. Então, muitas vezes a gente fala que os ultraprocessados têm muito açúcar, mas às vezes as pessoas, mesmo assim, não têm noção da quantidade, né? E então, principalmente para os pais, é interessante de demonstrar isso, né? Que os pais fazem a compra para as crianças. Né? A Nutella, acho que muita gente sabe que tem muito açúcar, mas vejam o iogurte de morango. Muita gente acha que esse iogurte é saudável, né? E enquanto olha a quantidade de açúcar que tem ali. Então, é muito melhor comprar o iogurte integral, aquele natural, branco, né? E adicionar coisas ali, mesmo que adicione um pouco de açúcar, não vai adicionar essa quantidade de açúcar, né? Então, a gente sempre recomenda adicionar o próprio morango, a própria fruta, né? Vejam a quantidade de açúcar que tem no todinho, no Danette, na Coca-Cola. Acho que a Coca-Cola também muita gente sabe, né, a quantidade de açúcar.
e outra bebida láctea de morango também. E aí, quais são os 12 passos para uma alimentação saudável que o guia para menores de 2 anos traz? Então, amamentar até os 6 meses ou mais, oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir de 6 meses, então até os 6 meses exclusivamente, o leite materno, oferecer água à criança ao invés de sucos, refrigerantes e outras bebidas. Então, a criança, ela precisa de água, assim, de bebida, Então, ao invés de dar o suco, sempre recomendamos dar a fruta, Tudo bem que um suco natural também pode ser positivo, mas sempre oferecer água é melhor do que oferecer o suco para a criança. Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer os outros alimentos. Não oferecer açúcar, nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até os 2 anos de idade. Então, isso é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria mesmo, de não oferecer nada que tenha açúcar até os 2 anos e não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança. Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. Então, a criança, ela tem que sentir que ela faz parte daquela família, E se a família inteira faz uma refeição saudável, consequentemente, a criança também vai estar consumindo de forma saudável. Então, pensar que se a gente está estimulando aqui o consumo de uma alimentação saudável para a criança, isso vai envolver todos os familiares também. Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família. Oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa. Eu vou trazer um pouquinho, então, abordando sobre a questão da alimentação escolar. E prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição. Então, a criança, ela tem os sinais de fome e saciedade bem aguçados, assim, Nós adultos vamos perdendo isso, E aí, às vezes, a mãe vai dando para a criança e a criança já sinalizou que ela está satisfeita e a mãe acha que ela ainda tem que continuar comendo. E é muito importante prestar atenção nos sinais que essa criança dá de fome e saciedade, Então, quando ela sinaliza que ela já não quer mais, que ela está saciada, é importante respeitar, justamente para tentar manter esse sinal de fome e saciedade que a gente vai perdendo depois. Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. Então, prestar atenção, cuidar da higiene para que não haja intoxicação alimentar. E proteger a criança da publicidade de alimentos. E aí, a partir dos 2 anos, o guia que vai orientar vai ser o Guia Alimentar para a População Brasileira. E, basicamente, o que o guia traz, Então, faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da nossa alimentação. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar os alimentos, para fazer as preparações culinárias. Limitar o uso de processados e evitar de ultraprocessados. E sempre preferir in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Então, nesse aspecto de prevenção e cuidado da obesidade infantil, a gente tem que pensar na promoção de saúde nas escolas, nas campanhas de comunicação em saúde, nas medidas fiscais e protetivas, nos ambientes alimentares saudáveis, nas ações de atenção primária à saúde e atividade física nas cidades, Então, vou abordar um pouco sobre isso. E aí, o IDEC traz em 2018, que o ambiente escolar contribui de forma sistemática para a adoção de práticas alimentares consideradas não saudáveis e desempenha, portanto, um papel importante nesses índices de sobrepeso e obesidade. Então, em 2018, foi lançado um guia para municípios com 10 passos para uma alimentação saudável nas escolas. Então, quais são essas? Então, definir estratégias para favorecer as escolhas saudáveis, reforçar a abordagem de promoção da saúde e alimentação saudável nas atividades curriculares da escola. Então, nas atividades curriculares, não se aprende sobre isso, sobre saúde, sobre alimentação saudável. E é necessário que haja essa inclusão. Desenvolver estratégias de informação às famílias para a promoção de alimentação saudável no ambiente escolar. Sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com a alimentação na escola. E aí isso também vai incluir ali os cantineiros, Então é importante sensibilizar e capacitar esses profissionais de que a preparação que eles estão preparando ali está diretamente associada com a saúde das crianças.
Então é muito importante destacar de como é importante, né, reduzir esse consumo então de sal, de açúcar nas preparações. Restringir a oferta, a promoção e a venda de alimentos ricos em açúcar, gordura e sal. Desenvolver opções saudáveis na escola. Aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras com ênfase nos regionais. Então, os regionais vão ter ali uma maior quantidade de nutrientes. Auxiliar os serviços de alimentação da escola na divulgação de opções saudáveis por meio de estratégias que estimulem essas escolhas. Divulgar a experiência da alimentação saudável para outras escolas, trocando informações e vivências. Então, algo que foi positivo em uma escola. É importante que as escolas dialoguem entre si para trocar essas informações mesmo. E desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares saudáveis, né? Então, os hábitos alimentares, para manutenção, precisa haver sim uma promoção contínua de estímulo aos alimentos saudáveis. E aí, algumas regulamentações, então, criadas, né? Alguns dispositivos legais para a alimentação saudável nas escolas. Então, aqui na região Centro-Oeste foram criadas 3 leis. E aí eu trouxe um destaque para uma do Distrito Federal, que foi criada em 2013, que teve uma experiência super exitosa, de proibição de comercialização e publicidade de produtos não saudáveis. Aí incluía refrigerantes, balas, frituras, e obrigava a oferta diária de pelo menos uma variedade de fruta, né? Além disso, previa a capacitação do corpo docente para a educação nutricional. E aí, então, o que esse IDEC traz, né? Que é necessário a regulamentação das cantinas, regulamentação da publicidade infantil nas escolas, a capacitação dos cantineiros e uma atividade de educação alimentar e nutricional. É importante destacar que a publicidade de alimentos não saudáveis aumentaria em até 134% o consumo de alimentos com altos teores de sódio, açúcar, gorduras transaturadas por crianças com sobrepeso. Então, é importante sim atuar nesse aspecto da publicidade. A criança ela não tem senso crítico, né, avaliação crítica, para poder filtrar aquilo que ela recebe. E aí que a gente que precisa atuar aí nesse aspecto. Aqui trazendo um pouquinho dos alimentos e bebidas ultraprocessados na América Latina. Então, no Brasil, o maior consumo de ultraprocessados, né, estava associado com maior risco de doenças cardiovasculares, de síndrome metabólica em adolescentes e obesidade em adultos, bem como dislipidemias em crianças. Então, esse relatório da OPAS, ele traz um pouquinho o volume, o crescimento e a participação no mercado de vendas mundiais de alimentos e bebidas ultraprocessados. De 2000 a 2013, houve um aumento de 43,7%, né, nesse consumo de produtos ultraprocessados. Especificamente na América Latina, houve um crescimento de 48%, e eu destaquei também da Ásia e do Pacífico Asiático, que houve um crescimento de 114,9%. Quando a gente aborda o valor de vendas, né, das bebidas gaseificadas, a América Latina ultrapassou a América do Norte a partir de 2011, e quando se inclui as bebidas gaseificadas, vai estar incluindo aí os refrigerantes, né, não somente a água com gás, e principalmente vai ser os refrigerantes mesmo. Então vejam que a gente ultrapassou a América do Norte nessa venda de bebidas gaseificadas. E quando a gente vai ver o consumo per capita de fast food, na América Latina, os brasileiros e os peruanos foram os maiores consumidores de fast food, com um consumo 10 vezes maior que na Bolívia. Né? Todos os países houve um crescimento, né? O único país que houve uma oscilação foi a Venezuela por aspectos de crise política, de uma instabilidade econômica, mas todos os outros países houve esse aumento expressivo na compra de per capita de fast food de 2000 a 2013. E aí, por isso, em 2014, né, foi lançado o Plano de Ação para a Prevenção de Obesidade em Crianças e Adolescentes, que tinha 4 linhas de ações principais para a redução dessa obesidade infanto-juvenil. Então, incentiva a amamentação, né, que eu já abordei, que como é importante pensar incentivar mesmo a amamentação, alimentos melhores e mais atividades físicas nas escolas, impostos sobre junk food e restrições de publicidade,
e maior acesso a espaços recreativos e alimentos nutritivos. Então, são as 4 linhas de ações principais. E eles colocam que é necessário frear o rápido crescimento da venda de produtos ultraprocessados com regulamentações legais e criação de oportunidades no mercado a fim de proteger e fortalecer os sistemas locais e nacionais de alimentos saudáveis. Quando a gente vai observar o que a gente conseguiu atingir, né, quais foram os percentuais de indicadores atingidos nessas linhas estratégicas, então houve um percentual de adequação de 33% na atenção primária à saúde, promoção de aleitamento materno e de alimentação saudável. Houve melhoria de ambientes de nutrição e de atividade física escolar. 0% nas políticas fiscais e regulamentação de marketing e rotulagem de alimentos. Né? Então, não foi criado nenhuma regulamentação fiscal, nenhuma tributação para alimentos ultraprocessados, nem rotulagem frontal de advertência. Apesar que esse cenário vai mudar, né? Eu vou mostrar um pouquinho a partir de 2022 quais vão ser as obrigatoriedades de rotulagem. E 0% de vigilância, pesquisa e avaliação. Então, o Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional não é representativo da população do país. E outras ações multissetoriais, né? Então, ações de ruas abertas, acesso a alimentos saudáveis, o percentual de indicador atingido foi de 100%. Então, as novas regras para a rotulagem, né, de acordo com a Anvisa, a partir de 2022, os produtos vão precisar vir sinalizados o alto ali em açúcar, em gordura, em sódio. Isso é um grande avanço, né, até porque o que eu estava mostrando, né, dos produtos, né, a quantidade de açúcar que tinha, muitas vezes as pessoas não têm noção mesmo, né, se não tiver alguém ali mostrando, e caso esteja escrito bem na embalagem, né, rotulagem frontal, todo mundo vai ter acesso a isso. Então, vai permitir um maior conhecimento para tomar uma maior autonomia para a compra daquele produto. E aí, as estratégias para prevenção e cuidado, então, né, então ações na atenção primária à saúde. Esse documento saiu há 15 dias atrás para poder pensar no aspecto local, o que é importante, né, para esse tratamento de obesidade infantil. Então, ações na atenção primária à saúde, então, ali, desde capacitação dos profissionais, de vigilância nutricional maior, né, então, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento das crianças, como está sendo o consumo alimentar. Então, a atenção primária à saúde ali tem um papel fundamental, né? Ambientes alimentares saudáveis, então pensar em tudo, né, que eu abordei também, como que funciona esse ambiente, né? Onde que a pessoa compra aquela comida, estimular o consumo, estimular hortas, né? Estimular a produção de alimentos in natura, na região urbana também, em regiões periurbanas, em regiões próximas à cidade, favorecer a política de agricultura familiar, né? Pensar na atividade física nas cidades, né? Então, aí pensando na cidade saudável, promoção de saúde nas escolas, campanhas de comunicação em saúde e medidas fiscais e protetivas, né? Então, é necessário, sim, criação dessas medidas fiscais que possam regulamentar, né? Que possam, por exemplo, aumentar o imposto de produtos ultraprocessados. É um tipo de medida que pode diminuir, né, o consumo de ultraprocessados e, como eu mostrei, que o consumo de ultraprocessados está diretamente associado com diversas comorbidades. Então, é interessante pensar sobre isso. E aí, esse documento traz que Portugal é um país que tem comprovado que investir em ações de redução das taxas de obesidade infantil é possível e efetivo. Então, por meio da implementação de um conjunto de estratégias nas escolas, na atenção primária à saúde e nas medidas fiscais e protetivas, o país conseguiu reduzir a prevalência de crianças com excesso de peso de 37,9% para 29,6% e crianças com obesidade de 15,3% para 12% entre 2008 e 2019. Então, foi uma experiência super exitosa. E as evidências já estimam que cada dólar gasto para prevenir a obesidade gera um retorno econômico de até $6. E então, implementar um conjunto de estratégias que irá reduzir essa prevalência vai também se economizar.
Então é importante pensar sobre isso, né? Eu mostrei, o impacto anual é de 2 trilhões de dólares. E caso a gente comece a atuar na prevenção, esse investimento, na verdade, é um investimento mesmo, né? Não é um gasto. É sempre importante pensar isso, que investir em saúde sempre é um ótimo investimento, né? Investir na prevenção sempre é melhor do que remediar. E aí, as estratégias de ações, então, né? Então, para a cidade, nas áreas urbanas, a gente tem que pensar também de ter mais espaço para pedestres, de ter centros recreativos, parques que propiciem essa atividade física. Então, por mais que a gente fale que é importante de aumentar o consumo, de aumentar a prática de exercício físico, essa criança vai praticar exercício físico aonde? Então, tem que ter nesses centros recreativos, esses parques. Assim como a gente pensa no aumento da atividade física na escola, será que essa escola tem espaço suficiente, né, para isso, tem estrutura para isso? Pensar também nas ciclovias seguras, né? Então, tudo isso para mostrar de como pensar na obesidade, a gente tem que pensar em vários setores mesmo, né? Então, essa prevenção e esse cuidado tem que ser intersetorial. E a cidade em si, ela precisa ter estrutura tanto de iluminação, proteção, né? Então, precisa haver ali um cuidado para que a criança tenha espaço e tenha segurança para poder fazer esse tipo de exercício, né? Então, é isso, assim, pensar na obesidade, a gente tem que abrir a cabeça de pensar em vários aspectos, né? Então, é um tratamento intersetorial, né? Então, eu trouxe aqui alguns aspectos que são importantes de pensar nesse cuidado, né? E é isso, aqui está meu e-mail e meu Instagram, caso alguém tenha alguma dúvida, queira comunicar alguma coisa, queira fazer qualquer pergunta, eu estou à disposição. E algumas referências que eu utilizei.